pessoal, depois de todas as conclusões que Bohr havia tirado, veio um outro cientista que chama Sommerfeld, e ele, diante dos seus estudos, ele identificou que alguns elétrons, apesar de estarem contidos em uma mesma camada eletrônica, ao orbitarem ali ao redor do núcleo, eles faziam trajetórias, percorriam trajetórias diferentes. E aí ele disse então que as camadas propostas por Bohr, que foram denominadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, ou então pelos números de 1 a 7, porque o número máximo de camadas da eletrosfera são 7. Ele disse então que essas camadas seriam subdivididas, E se as camadas poderiam ser chamadas de níveis energéticos, as suas subdivisões seriam então chamadas de subníveis energéticos. Então ele percebeu que dentro de uma mesma camada, os elétrons poderiam sim traçar trajetórias diferentes, porque essas camadas seriam divididas em subníveis. Por exemplo, aqui na camada L, nós temos dois subníveis, o subnível S e o subnível P. Então, de acordo com o modelo de Sommerfeld, com a contribuição dele no modelo de Bohr, o elétron que estaria no subnível S, ele percorreria uma trajetória diferente do elétron que estaria no subnível P, no entanto, fazendo parte da mesma camada, que é a camada L ou nível 2 de energia. Gente, então ele identificou que existiriam 4 subníveis energéticos, e esses subníveis eles foram designados pelas letras minúsculas S, P, D e F, Então aí surgiu a distribuição eletrônica de acordo com a tabelinha de Linus Pauling, que a gente já conhece há mais tempo. Então a gente vê que os níveis energéticos eles são mesmo divididos em subníveis. Então a primeira camada ela só vai ter um subnível, que é o subnível S. A segunda camada tem 2 subníveis, que é o S e o P. A terceira camada tem 3 subníveis, S, P e D. A quarta camada já tem os 4 subníveis, S, P, D, F, assim como a quinta também. E a sexta camada, S, P, D, e a sétima camada, apenas 2 subníveis, S e P. E de acordo com Sommerfeld, cada subnível ele comporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, esses numerozinhos que estão aqui acima desses subníveis na distribuição de Linus Pauling representa a quantidade máxima de elétrons que aquele subnível comporta. Então, vocês vão ver que S é 2 elétrons, porque naquele subnível eu consigo colocar no máximo 2 elétrons. No subnível P, eu consigo colocar no máximo 6 elétrons. No subnível D, no máximo 10 elétrons. E no subnível F, no máximo 14 elétrons. Gente, não quer dizer que ao fazer a distribuição eletrônica, cada subnível tem que conter a quantidade máxima de elétrons. Não, isso aí é a quantidade máxima. Esse númerozinho aí de cada subnível pode variar de 1 até a sua quantidade máxima. Vejamos aqui como que é feita a distribuição eletrônica. Então, como eu disse para vocês, é distribuição eletrônica, ou seja, eu vou pegar os elétrons de uma espécie e vou distribuí-los dentro dos seus subníveis de energia. Para isso, eu preciso seguir a tabelinha de Linus Pauling. A gente está vendo que tem algumas retas traçadas aqui paralelas, na diagonal. Esse diagrama também ficou conhecido como diagrama de retas paralelas. Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica de qualquer espécie, esse diagrama precisa ser seguido à risca. Como que a gente vai fazer? A gente vai acompanhando as setinhas. Então, a gente começa do topo da setinha e desce no sentido que ela está indicando. Terminei a setinha aqui embaixo, eu volto no topo da outra e continuo, até completar a quantidade de elétrons que a espécie tem. Então, vamos lá. A gente sabe que todo átomo ele é representado, toda espécie é representada por sua simbologia e por 2 valores que são de extrema importância. Então, aqui a gente tem um valor que vai designar para a gente o número atômico dessa espécie, que é a quantidade de elétrons que existe em sua eletrosfera, caso essa espécie seja neutra. Se a espécie for um íon, seja ele cátion ou ânion, o número atômico já não será mais igual ao número de elétrons. Tranquilo? Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho. O outro valor representa o número de massa. Onde que eu encontro esses valores? Na tabela periódica. Tranquilo? Como que eu vou distinguir o número de massa do número atômico?
a gente precisa lembrar que o número de massa vai ser sempre maior do que o número atômico. Então, o número atômico aqui vai ser 11. Essa espécie, Na, é uma espécie neutra. Ela não possui carga. Então, se ela é uma espécie neutra, o número de elétrons vai ser igual ao número atômico. Então, para eu fazer a distribuição eletrônica do átomo de sódio, eu preciso distribuir 11 elétrons. Como que eu vou fazer isso? Seguindo o diagrama de Linus Pauling. Então, eu começo no topo da setinha e desço no sentido que ela está indicando. Então, a primeira camada e subnível que eu vou colocar é um S2. Então, eu venho aqui e coloco um S2. Terminei a setinha, eu volto para o topo da outra setinha. Qual que é o próximo subnível? 2S2. Professora, mas o que é que indica a quantidade de elétrons que eu preciso distribuir? Os valores que estão acima dos subníveis. Então, eu já distribuí 2, com mais 2, já distribuí 4 elétrons. Eu quero 11, então vou continuar. 1S2, 2S2. Terminei a setinha, volto no topo da outra. 2P6. Falta um elétron e o próximo subnível é 3S2. Mas se eu colocar 2 elétrons, eu vou ultrapassar a quantidade que eu quero. Eu quero 11. Então, ao invés de colocar 3S2, eu termino a minha distribuição em 3S1. Tranquilo? Então, ao todo, eu distribuí os 11 elétrons que o átomo de sódio tem. Tranquilo? Como que eu faria a distribuição de uma espécie que não é neutra, né? Então, vamos utilizar o exemplo do sódio aqui. Então, o sódio, o número de massa dele é 23 e o número atômico é 11. O que está acontecendo aqui nessa espécie Na+? Esse mais aqui indica que a espécie de sódio doou um elétron. Então, quer dizer que da distribuição eletrônica do sódio, eu preciso retirar um elétron. Como que eu faço isso, pessoal? Eu represento a distribuição do sódio normalmente e depois que eu representá-la completa, como se ele fosse uma espécie neutra, é que eu retiro o elétron que eu preciso. Tranquilo? Então, a distribuição do sódio nós já temos, né? É 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Mas eu não quero a distribuição do sódio como átomo neutro. Eu quero do cátion Na+. Então, quer dizer que eu tenho que doar um elétron. De onde que eu vou tirar esse elétron? Sempre do subnível mais energético, ou seja, o último. Então, o último subnível é esse. Então, aqui tem um elétron, então eu retiro esse um elétron. Se esse subnível só tinha esse elétron, quer dizer que essa camada 3 vai deixar de existir. Então, a distribuição eletrônica do cátion Na+, é 1S2, 2S2, 2P6. Tranquilo? Vamos fazer um outro exemplo aqui, oxigênio. Então, aqui para o oxigênio, a gente está observando que o número atômico dele é 8 e o número de massa, 16. Como ele é uma espécie neutra, eu preciso distribuir 8 elétrons. Então, vou lá na minha distribuição. 1S2, 2S2, 2P. Agora, vamos ver quantos elétrons que eu vou colocar nesse subnível P, porque eu preciso de 8. E já distribuí 4 elétrons. Então, faltam mais 4. Então, não vou pôr 6, vou pôr o que falta, que são 4 elétrons. Pronto, já distribuí os 8 elétrons desse átomo de oxigênio. Tranquilo? Vamos lá agora para o ânion, O2-. Então, o que significa esse 2- aqui? Significa que esse átomo, ele recebeu 2 elétrons. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a distribuição eletrônica do oxigênio normalmente, que nós já fizemos aqui em cima. 1S2, 2S2, 2P4. Só que agora eu quero a distribuição do ânion. Então, se ele está recebendo 2 elétrons, agora eu preciso acrescentar 2 elétrons. Onde que eu acrescento? No último subnível, ou seja, no subnível mais energético. Então, se aqui era 2P4, quando eu acrescento mais 2 elétrons, ficam 2P6. Então, a minha distribuição do ânion oxigênio ficará 1S2, 2S2, 2P6. Tranquilo, pessoal?
Então, distribuição eletrônica é isso aí.